Meu convidado de hoje é Renato Saldanha, da Saldanha Associados. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Obrigado por aceitar meu convite. Obrigado pelo convite. Imagina, vamos falar um pouquinho hoje de impostos. Na verdade, a gente quer falar um pouquinho sobre os impostos que envolvem o Simples Nacional. Como que é isso? Como que funciona isso, Renato? Vamos falar pro pessoal de casa, porque esse negócio de imposto, assim, é complicado, né? Como que se encaixa isso? Bom, o governo oferece uma série de situações para as empresas, né, na área tributária. E uma delas é o Simples Nacional. Qual a diferença das outras tributações? É que há um recolhimento único para todos os impostos que o governo cobra. Entendeu? Então não é que o Simples não pague algum imposto, ele paga todos os impostos normais, inclusive se for indústria vai ter IPI também, só que dentro de uma alíquota em cima do faturamento, comporta várias alíquotas de cada tributo, do imposto de renda, de contribuição social, da contribuição patronal, do NPS, de ISS, de ICMS, de IPI, uma série, PIS, COFINS, né? Tá. Dependendo da atividade. Então, a única diferença é que ele pega sobre o faturamento da empresa, né, uma média dos últimos 12 meses, vai para uma tabela, dependendo da atividade, e aí vai alavancar uma alíquota para pagar em cima daquele faturamento. Começa com 4%, né, a mais baixa hoje, na faixa 1, que é o comércio, né, na anexo 1, e pode chegar a 30 e poucos % dentro do Simples. Né? Isso tudo dentro da mesma... do mesmo... E quais são as empresas que se encaixam nesse regime do Simples? Olha, uma grande parte das empresas hoje já se enquadram no Simples, só que ela tem alguns limitadores. Não pode faturar mais que 4.800.000 por ano, né, nos últimos 12 meses. Se faturou um pouquinho, 1 centavo a mais, ele já não se enquadra mais no Simples. Aí vai ter que escolher entre o presumido e o lucro real. Depois a gente pode dar uma olhadinha quais são as diferenças dessa tributação. É lógico que tem algumas atividades que ainda não comportam no Simples, né? Bancos, cooperativas, né? Mas a grande maioria já comporta atividade dentro do Simples. Inclusive até a área médica já pode entrar no Simples. Só que aí vai depender de uma série de fatores para ver se é compensável ou não, se compensa ou não o profissional dessa área ter uma empresa dentro do Simples, né? Porque se tem lá um fator R, que a gente chama, que é a divisão da média da folha de pagamento pelo faturamento, ele gera um fator. Se esse fator for abaixo de 28, ele cai na tabela no anexo 5, e aí vai começar pagando 15 e poucos % sobre o faturamento. Aí compensa ele ser do presumido, que é 13 e pouco, né? Então tudo tem... Já vai mudando ele teria que ter uma folha de pagamento expressiva em relação ao faturamento para que esse índice seja maior, né? Então, profissionais então que prestam serviços podem se encaixar dentro do Simples Nacional. Tá. Qual que é a tributação do Simples Nacional? Pois é, essa tributação, ela começa no anexo 1 de 4%. 4% que tá... 4 redondo? 4% é a primeira faixa. Tá. Até 120 mil reais é 4%. No comércio. Na indústria já arranca de 4,5%. No serviço já arranca de 6%. Mas isso é a primeira faixa. E esse Simples ele pode chegar até 30 e poucos %. Por quê? Porque se chegar no faturamento médio de 4.800.000, né? Já vai para 30%. Aí já vai bem lá embaixo. Aí já quase não compensa mais, a não ser que a folha de pagamento seja muito alta, porque aí os encargos da folha acabam onerando muito a empresa quando ela vai para o presumido, para o real, né? E também tem atividades que o ICM também acaba derrubando o fator de o cara sair do Simples, né? Vamos supor assim, se eu tenho muito comércio, depende do ICM, eu ainda consigo ficar, é melhor eu ficar no Simples por mais tempo do que sair do Simples e ter uma alíquota de 18% aqui no estado de ICM, então... Fixa.
o que acontece no ICM? O ICM, ele não é sobre o faturamento. Na verdade, ele é sobre o que tu vendes, mas tu tem o crédito da compra, né? Então, na verdade, é sobre a diferença do que tu comprou, teoricamente, tu comprou e tu vendeu. Então, esse ganho vai tributar ICM, porque o resto já está pago com o ICM da compra, né? Se tu for pegar, vendi 100 mil, vou pagar 18 mil. Não vai pagar 18 mil, porque nessa venda de 100 mil, provavelmente tu comprou 50. Então, vai ter assim, os 50 mil que já tem crédito da compra, né? Aí tem que ser analisado para ver se ainda compensa ficar no Simples ou não, para sair do Simples. Tem que fazer um estudo a respeito disso, né? E que impostos ou tributos, né, estão inclusos no Simples? Olha, para não esquecer nenhum, ó, é o imposto de renda, o imposto de renda, a contribuição social, o IPI, COFINS, o PIS, a CPP, que é a contribuição patronal, o ICMS, o ISS, todos esses estão dentro desse 4% né? Tudo de acordo com a proporção. Claro, ali se a gente pegar uma tabela do Simples, vai ter ali faturamento até tanto, 4%. E aí tem uma coluninha dizendo assim, imposto de renda, 0 não sei o quê, contribuição social, 0 não sei o quê, para dar o final. Tudo de acordo com o faturamento da empresa. Isso, para ficar dentro do 4%. A única vantagem do Simples é que você vai pagar uma única guia de imposto que vai compensar todos esses impostos federais, municipais e estaduais. Que é uma única guia. Uma única guia, a guia do Simples Nacional. Por isso que é Simples Nacional. Porque é uma única guia. É uma única guia. Está simplificado a tributação. Mas não é um imposto único. Porque dentro desse imposto tem todos esses impostos que eu acabei de falar. Tem PIS, tem COFINS, tem imposto de renda. Porque de Simples ela não tem nada, né? O nome é Simples porque ela resume todos os impostos um único. O que acontece assim a um nível maior dentro do escritório, né? Uma empresa de lucro presumido e lucro real hoje já estão vinculadas ao SPED, né? O SPED é um programa do governo onde o que você faz de contabilidade dentro do escritório vai tudo para o governo, toda a informação. Antigamente o que a gente fazia? Fazia um livro, ia na junta, autenticava o livro, né? E ficava aguardando se algum dia chegasse algum fiscal para olhar o que aconteceu na tua contabilidade, né? Olhar todos os lançamentos. Hoje não, as empresas do lucro presumido e do lucro real já estão fazendo os lançamentos e a cada período estão mandando tudo para o governo, para os arquivos do governo. Então o computador do governo já tem todos os lançamentos lá. Antigamente a gente fazia o imposto de renda, hoje tem imposto de renda da pessoa física, né? E antes tinha imposto de renda da empresa, hoje não tem mais imposto de renda da empresa. O governo já tem todas as informações lá. Tem uma série de outras declarações que são complementares, mas não existe mais a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Essa, para o presumido e lucro real, não tem. Por quê? Porque o governo já tem todas as informações minuciosas, lançamento por lançamento. Está lá na base de cálculo, base de dados do governo. E aí o computador do governo, da Receita Federal, começa a fazer os cruzamentos para ver se está tudo certo, não tem problema. E o Simples Nacional ainda não está vinculado ao presumido. A mandar o SPED. Era para ter sido... O que é SPED? Esse programa de informação para o governo, né? Tá. Você já conhece a maior estrutura para festas infantis da região? Tudo foi pensado para o seu bem-estar, desde a chegada de sua família e amigos. São mais de 750 metros quadrados em uma ótima localização para a comodidade de seus convidados. Espaços planejados para lhe oferecer segurança e conforto. Mezanino especial para adultos. Estacionamento privativo, além do melhor buffet de festas. Está esperando o quê para tornar sua festa inesquecível? Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procure
Procurando um espaço para curtir o verão? Venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Tá, então, o Simples Nacional não tá nem dentro do Simples Presumido e nem do nem do lucro presumido e nem do lucro... Nem do lucro real. É outra coisa. São 3 situações, na verdade são 4, porque tem o MEI, que pode faturar até 81 Sim. mil por ano, né? Que é uma situação bem mais tranquila, tal, pode ter só um empregado e algumas atividades não pode ser o MEI. Aí depois na tributação normal, então, aí tem o Simples, aí tem o presumido e tem o lucro real. Tá. Essas são as situações que o governo aceita que uma empresa tribute, né? No caso do Simples que nós estamos falando agora, nacional, tem que ser feito o imposto de renda. Isso. Da empresa. Tem a DAS, é. Esse tem que fazer. Isso, tem, Tá. tem uma declaração que substitui isso, mas tem essa Porque o governo não tem informação. como acompanhar. Ainda não. Já era para estar acontecendo o SPED, né? Para o Simples também, mas ainda, por algumas situações, foi protelado e provavelmente o ano que vem já vai estar todas com o SPED. Aí, o que acontece hoje? Então, por isso que é um pouco mais simples. Tem um pouco menos de trabalho no escritório, né? Então ainda está fazendo a contabilidade normal e não está se preocupando toda com esse SPED, que geralmente dá alguns problemas na hora de integrar o sistema do governo com o sistema contábil que a gente usa. As contas, por vezes, não bate o nome, então dá muita divergência. Aí tem que estar lá, aqui, ó, deu uma divergência. Então, a conta X não achou um caminho para ir para a conta do governo. Aí tem que ir lá e dizer, essa conta X na conta do igual. governo é igual A. Então aí vai lá conversar para que as informações fluam na rede para ir para o governo. Quando uma empresa tem que sair do Simples Nacional para se tornar uma empresa do lucro presumido, por real. exemplo, quando chega essa hora? Essa mudança só pode acontecer em janeiro, certo? E por que ela deve ocorrer? Não, bom, porque aí é uma série de situações. Vamos supor assim, ó, se eu estou numa faixa muito alta do Simples, porque eu estou faturando bastante, estou faturando quase 4 milhões e 800 por ano. Só numa situação assim, então. Exatamente. Quando tu vem a faturar mais, as alíquotas do Simples se tornam pesadas. Sim. E aí, por vezes, do lucro presumido é mais barato. E dependendo da situação, quando não tem ICM, geralmente acontece isso, quando é serviço, né? Eu não tenho, porque o ICM, que eu volto a dizer, ele é um peso, ele é 18%. Né?
Então ele é um fator que às vezes limita o cara, não, vou ficar mais um tempo no Simples, mas se eu não tenho ICM, quando eu estiver no meio da tabela mais ou menos do Simples, eu já estou quase que precisando sair do Simples. A não ser que a minha folha de pagamento seja uma empresa que precise de muita mão de obra, muito funcionário. Aí de novo os encargos do Simples já estão ali, porque quando eu não sou do Simples, em cima da folha de pagamento o patrão tem que pagar 20% de patronal e mais até 8 e pouco de terceiros, que é Sesc, Senac, Senai, né, que vai pagando. Isso o patrão paga em cima do valor da folha. Então se uma folha de pagamento é muito alta, isso vai pesar. E se eu for do Simples, eu não vou ter esse encargo. Já vai estar dentro do valor do Simples, daquele 4%, do 6%, do 7%, conforme vai evoluindo. Então tudo tem uma análise para saber se é vantagem eu largar o Simples ou não. Na verdade, quando o cliente vai abrir. Não, quando o governo criou o Simples, porque quando eu comecei a trabalhar em contabilidade, em 76, não existia Simples nem nada, era tudo empresa normal. Pagava, porque o imposto de renda é 15% e a contribuição social sempre foi 9% sobre o lucro. Aí tinha que achar o lucro, né? E aí o que o governo fez? Para dar um incentivo para as empresas, ele criou o Simples, certo? Que é uma maneira de ser mais fácil para o empresário controlar, porque é uma única guia. O escritório não tem um envolvimento muito grande com aquela empresa, então pode cobrar uns honorários menores, né? E isso a empresa vai respirar um tempo, vai pagar bem menos impostos e conseguir crescer. E a ideia do governo, com certeza, era que a empresa crescesse e passasse para uma outra tributação e abrisse vaga para um outro Simples. Entendeu? Essa é a ideia. E não tu te perpetuar no Simples, que você consiga crescer com esse benefício do governo e aí migre para outras faixas, certo? Para outros... Até porque o governo acaba ganhando com tudo isso, né? Claro, se o governo deu esse incentivo, ele conseguiu fazer com que criasse empresas novas. Que as empresas conseguissem, porque o maior problema das empresas é os primeiros 2, 3 anos. Sim. Né? Muitos erros de administração, muitos erros de comércio e ainda uma tributação grande, aí não ia dar complicação bem grande mesmo, né? Não ia ter um crescimento. Isso que hoje, assim mesmo, ainda morre muita empresa nos primeiros 2 anos. Até pouco tempo tinha uma estatística que dizia que era 80% que morria, né? Que nasce hoje, dura 2 anos no máximo e vem a fechar as portas, né? Mesmo com essa situação. Imagina se não tivesse esse benefício do Simples, né? Nossa. Com alíquotas menores, diferenciadas, para que o cara pudesse evoluir. Mas, volto a dizer, a ideia é que essa empresa cresça e abre vaga para um outro Simples, que cresça, abre vaga para outro Simples, que o interessante seria que se todas as empresas tivessem um porte grande para, né, gerar bem mais empregos. Né?
falando de alíquota, qual é a do Simples Nacional? Assim, ó, é como eu estava colocando antes. O anexo 1, que é comércio, ele vai de 4 a 19. Isso dependendo da tua média de faturamento dos últimos 12 meses. O anexo 2, que é fábrica, né, então ele já começa com 4,5, porque tem 1,5% de IPI. Né? Quando é fábrica, a maioria dos produtos tem o imposto de industrialização, né? Sim. Então já começa, e pode chegar a 30%, quando estiver lá no 4.800.000. Então, geralmente ninguém vai ficar nessa, a não ser que, de novo, que tenha bastante funcionário e que o ICM seja muito pesado em cima e tal, então vai segurando o cara no Simples, mas daqui a pouco ele vai sair fora. Né? O anexo 3, que está beneficiando hoje, inclusive os médicos, empresas na área médica, né? Mas estão vinculados, que começa com 6%, pode chegar a 33%. Mas... Como eu disse antes, quando o cara está no meio é mão de obra praticamente, sei lá. Quando está chegando no meio da da tabela, esse pessoal já migra, sai fora do Simples. A não ser que essa atividade envolva muito empregado, para a folha de pagamento ser alta e compensar eu pagar 30% sobre faturamento porque a folha me representa muito e eu ia ter que pagar 28, alguma coisa só sobre a folha, mais outros encargos e tudo. Então eu ainda fico no Simples, né? Para poder crescer mais e um dia sair. Né? Aí tem outros anexos, e aí nesse anexo 3, como eu estava colocando antes, onde entra o pessoal da área da saúde, eu posso ficar no 3 ou no 5. Aí às vezes o pessoal, Saldanha, eu quero passar para o Simples, o pessoal está falando que agora eu posso ser Simples. Eu digo, tudo bem, pode ser Simples, mas quantos funcionários tu tens? Só tem a secretária. Fica quietinho onde tu tá. Entendeu? Porque o Simples vai ser bem mais caro, porque o Simples, para o médico que tem pouca folha de pagamento, já arranca com 15 e pouco. E se ele for presumido, vai pagar 13 e pouco. 13? Em média, né? 13 alguma coisa, porque é PIS, COFINS. Já ganha 2% de vantagem. Então... E falando estava citando, né, o lucro presumido. O que é uma empresa de lucro presumido, então? Vamos explicar melhor para o pessoal de casa. Existe o lucro real, que é aquele que realmente eu vendi 100 e gastei 80, então eu ganhei 20. Esse é o lucro real. Vou pagar 15% e vou pagar mais 9% de contribuição social. E quando o meu lucro real passa dos 20 mil por mês, eu tenho um adicional de 10% sobre o excesso. Tá? Mas aí, a minha atividade, ela é mais rentável do que as alíquotas do presumido me indicam, como margem de lucro. Posto de gasolina é 1,6, a base, certo? Eu faturei 100 mil, então 1,6 é R$ 1.600 que vai para a tributação, certo? E aí vai pegar 15% de imposto de renda, vai pegar 9% de contribuição social, né? Pagar o governo. E tem o PIS e o COFINS, que em cima do presumido, eles são cumulativos. Então eu pago 0,65 de PIS sobre o faturamento, direto sobre o faturamento, sobre o 100, né, e não sobre aquela base reduzida, e mais 3% de COFINS. Quando eu estou no lucro real, eu vou pagar 1,65 de PIS e 9,25 de COFINS, só que aí eu posso aproveitar todos os créditos que eu tenho de PIS e COFINS. Se eu comprei 100 mil, eu tenho aí 9,25 teoricamente de crédito, né? Sobre as compras que eu tive para vender os 100 mil. Né? E no presumido eu não tenho aproveitamento de crédito nenhum. Eu pego o faturamento e pago 0,65 de PIS, não interessa se eu tenho crédito ou não na compra, né? E os 3% de COFINS. Então tem uma série de situações assim, ó. O governo estabelece o seguinte: por atividade, que nem posto de gasolina, ele diz que o cara tem uma margem de 1,6. Então, em cima de 1,6 é o lucro dele. Em cima disso, tu vai pagar um imposto e contribuição social. E o PIS e COFINS vai pagar sobre o faturamento, certo? Que é igual no real.
Hospitais e algumas outras atividades é 8%, certo? Transportes, alguns serviços são 16%, e a última tabela é 32%, então vai de 1,6 até 32%. O médico, o que ele gasta para trabalhar? Então, por vezes, vale mais a pena ficar no presumido, que o governo diz que ele ganha 32%, porque o governo só cobra o imposto sobre o lucro, é ou não é? Imposto de renda e contribuição social. Então o governo me diz, o teu lucro é 32. Ele presume que o lucro é presumido pelo governo, tá presumido pelo governo. Uma empresa de lucro presumido é aquilo que o governo define como o lucro dele. Pelaquela atividade. Depende da atividade, ele vai dizer ou é 1,6 ou é 32. Já está definido. Está definido. Faturou 100 mil, é 32 mil o teu lucro. De acordo com a profissão. Vai pagar 15% de... Isso aí, o hospital não, o hospital é 8%, né? A presunção, né? Mas tudo bem. Aí vai pagar 15% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social. Só que se o cara faturou 100 no 32, ele teve 32 mil de lucro, né? No mês. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter um adicional de 10%, porque passou de 20. Então ele tem 12 mil de lucro a mais, ele paga mais 1.200 de imposto de renda, né? Que tem um adicional. Por mês, esses 20 mil vai dar 240 no ano, né? Então essas são as diferenças, né? O presumido é a presunção do governo em relação àquela atividade e qual o lucro que o governo diz que essa empresa tem. É uma empresa é uma situação mais tranquila, tanto para o contador como aquele empresário que vem crescendo e ainda não está muito organizado dentro dos seus custos, do seu planejamento, da sua gestão de negócio. Para ele entrar no lucro real, que ele pode até dizer, tá, mas a minha atividade de 8%, eu não tenho uma margem de 8%, eu tenho uma margem só de... Porque o ICM é tudo igual, né? Sim. ICM, patronal, sobre a folha é tudo igual, presumido o lucro real. E mas a minha atividade dá uma margem de 4% no máximo de lucro, né? Se ele tem tudo organizado, bem planilhado, aí então ele vai ter que migrar para o real. Só que no real, não é o lucro contábil que conta, certo? Tem o LALUR, que é um livro de apuração do lucro real, onde o governo vai dizer para ti, tu achou, eu vendi 100 mil, tive um faturamento de 100 mil e na contabilidade eu gastei 80, então eu tenho um lucro de 20, certo? Esse é o lucro contábil. Para gerenciar a empresa, o empresário tem que analisar por ali. Mas o governo, ele vai olhar. Ele quer que tu monte o LALUR. Porque no LALUR vai aparecer... O que é LALUR? O livro de apuração do lucro real. Ele quer o lucro real e não o lucro contábil. Aí ele vai dizer para ti, essas multas de carro pode tirar das tuas despesas, eu só não aceito como despesa. Então, tinha 1.000 de lucro de despesa, já passa a ter 21 mil de lucro, não 20, porque era 80 contra 100, né? Mas o 1.000 de multa de carro e outras coisas, ele não aceita. Então, tu vai lá fazendo as adições, adicionando ao lucro contábil tudo que o governo não aceita como despesa. Porque é problema teu, isso é problema, não mandei tu ser boca aberta. Né? Na verdade, assim, empresa de lucro real só é bom quando tu não fatura muito. Não, a hora que tu faturar muito, tu passa para o presumido. Não. É que a maioria das empresas que faturam muito, Nara, elas têm a atividade em série, ganho por volume, não por unidade, teoricamente, né? Então, aí as margens são pequenas, e o volume é que dá o dinheiro. Aí a margem é pequena. Tipo assim, uma vez eu estava conversando... falando em relação ao imposto? Eu estava conversando com um cara e eu disse assim, eu vi uma reportagem, uma propaganda aí precisando de vendedor e oferecendo 1% de comissão. E aí, agora tu está me falando, tu trabalha nessa atividade, isso dá dinheiro, né? Porque 1%, é só 1% de 100 mil é só R$1.000, né? Agora, de 1 trilhão, quanto é? Então tem que vender 1 trilhão para ganhar dinheiro. Mas só que no que ele fazia, dava para vender 1 trilhão, porque todo mundo come arroz, ou sei lá o quê, uma coisa assim que tem volume. Então, de novo, as empresas grandes, todas são do lucro real. Mas aí eles têm todas as informações detalhadas para poder saber realmente quanto é a margem deles e pagar o real, né? Quando eu não tenho isso... Mas o imposto disso é muito caro. Quando eu não tenho isso, é melhor que eu pegue o presumido, porque aí eu não corro risco.
do governo vem lá e me glosar tudo. Não, tá aqui o faturamento, tá certo o faturamento? Tá, então tá. E aí eu paguei sobre o faturamento, não interessa. Mas é mais fácil pegar o presumido, então? Mas só que às vezes sai caro. Sai um pouco caro. No início, a transição normal é mais ou menos assim, ó. Eu sou do Simples, próximo passo eu vou ser do presumido e depois aí eu vou criar uma estrutura para ver realmente qual é a minha margem mesmo, porque aí eu tenho um plano de um centro de custo certinho, um programinha de custo que vai me dizer, olha, tu não ganha 8%, só ganha 7%. Faz as contas para ver se não vale a pena tu migrar para o lucro real. Entendeu? Mas aí eu tenho que estar bem organizado. Então, teoricamente, eu vou passar para o lucro presumido. Vou pagar um pouquinho mais, né, mas não vou me incomodar tanto, porque não é que me incomodar. Uma organização, ela custa caro. Eu sempre digo assim, ó, o maior problema das empresas é sair do pequeno e chegar a ser grande. Esse intervalo aqui, ó, que eu não sou nem mais pequeno, nem sou grande, ele é muito caro. Tanto é que no presumido a gente sabe que paga um pouquinho mais, porque o governo não ia botar para perder, né? Se ele diz que dá 32%, é porque Dá. dá o 32%. Pode dar menos, mas menos é complicado. Talvez, se tu fosse fazer a conta bem certinha, dá um 30% e tu está pagando sobre 32%. Então, e outra coisa, eu preciso chegar a ser grande. Aí eu tenho que contratar gerência, tenho que contratar pessoal de CPD, de PDT, para organizar a empresa. Não é mais só a cabeça do dono e o bolso do caixa, né? Então, e às vezes não consegue faturar o suficiente para chegar a ser grande. Então, o que acontece? Se eu quero ser grande, eu sou pequeno e quero ser grande, eu tenho que começar, enquanto sou pequeno, fazer reserva. Eu sempre digo, tu vai atravessar um deserto, começa a guardar água. Então é por isso que muita empresa quebra nesse caminho. Claro, 99%, porque não estão preparadas para aguentar esse deserto, falta água no caminho. Né? Porque ele tem que ter uma estrutura de grande para ser grande, senão ele nunca vai ser grande. Então ele tem que começar, e aí aproveitar essa deixa que o governo dá de incentivo e começar a guardar esse incentivo, fazer de conta que ele é uma empresa grande aqui no pequeno dele e toda aquela diferença que ele acha que ganha na tributação, começar a fazer um fundo para ele sair daqui e chegar lá. Ele vai passar um período que provavelmente ele vai gastar mais do que recebe para organizar a empresa. Contratar pessoas de capacidade, que são mais caras, e montar os departamentos. E enquanto isso, agilizar a venda. Mas às vezes a venda quebra o cara. Se eu não tenho capital de giro e eu vender bastante, eu estou ralado. Eu não vou conseguir entregar, porque geralmente não tem material. Eu tenho que comprar, manufaturar, entregar, e o prazo que eu vou vender, por vezes vai faltar dinheiro, vai faltar que falte 2 dias do meu giro, né, que eu tenho que pagar antes de receber 2 dias antes. Mas só 2 dias, sim, mas se eu estou vendendo muito, esses 2 dias são muito dinheiro. E aí também vem a falência, porque tinha muita venda e não tinha condições de bancar essa venda, não tem capital de giro. Né? A gente sempre está falando com empresários, precisava mais capital de giro, precisa mais capital de giro. Isso é uma falta quase que constante, né, de capital de giro. Aí o pessoal se alavanca no mercado financeiro, troca título, tudo, mas isso tudo onera, né? E as margens são pequenas, vai onerar mais ainda, né? Uhum. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Qual que é o limite do Simples Nacional de 2018? 4.800.000. Meu. Esse faturou até aí, pode estar dentro do Simples Nacional. E no presumido é 70 e poucos milhões, deixa eu ver aqui, 78 milhões. Até 78 milhões tu ainda pode ficar no presumido. Se faturou mais, não pode ficar mais no presumido. Aí tem que ir para o lucro real. E o lucro real daí é? Aí é o que é real, é o que tu gastou, o que tu vendeu contra o que tu gastou. E ainda esses gastos tem que ver se o governo aceita como gasto para achar o lucro real e aí fazer a tributação. O imposto de renda e contribuição. Que os outros impostos são tudo iguais. PIS, COFINS, só ali no presumido
eu não uso crédito e no lucro real eu uso crédito. Isso o governo mudou dizendo que ia melhorar, mas na verdade foi para arrecadar um pouco mais, porque não melhorou. Nada. Baixar não baixou, só aumentou. Os impostos de renda são muito difíceis esse ano. Cada vez as coisas estão ficando melhor para os empresários que são organizados e que querem primar para uma sociedade justa. Por quê? O que acontece? Não está mais conseguindo sonegar. Porque é nota eletrônica, tudo com trancas. Então isso tira aquele cara que estraga o mercado, que não paga nada e faz preço mais baixo. É o tipo da sonegação burra. Sim. Que ele dá para o cliente, e aí se dá um problema, não tem nem dinheiro para pagar advogado, né, e fica estragando o mercado, vai quebrar, vai ficar devendo, e estragou algumas empresas que às vezes quebram junto porque o cara vem arrastando para baixo o mercado, porque uma coisa que era para custar 10, ele está vendendo por 9 ou 8,5, porque não paga imposto, e aí aquela que vai pagar o imposto tranquilo não consegue baixar, porque tem que pagar o imposto, aí não consegue vender, acaba quebrando junto, sabe? Ele estraga o mercado. E isso vai terminar. A tendência é o sistema monitorar e não ter como fazer desvios no meio, né? Hoje, o que acontece? A contabilidade ela é uma ciência social, certo? É diferente de uma ciência exata. A ciência exata é matemática, 2 mais 2 sempre vai ser 4. A ciência social, o resultado depende da ação do homem. É mais ou menos que nem a advocacia. Se não tivesse um entendimento diferente na lei, não precisava ter nem o adversário, nem o promotor, nem o acusador, o de defesa. Sim, era só o juiz olhar, a lei está clara, né? Não, mas um diz uma coisa, outro diz outra, e na contabilidade também. Esse resultado depende da ação do homem. Então, nem sempre o 2 mais 2 vai ser 4. Pode ser 3, 5, sei lá. Então, mas tudo dentro de uma legalidade, porque existem regras que podem ser aproveitadas e por vezes os nossos colegas e a gente mesmo, né, pode acontecer de não aproveitar todos os benefícios que a lei nos oferece. E aí o governo não vai chegar para ti dizer, ele só chega para ti dizendo, ó, aqui falta, mas aqui está sobrando, né, tu podia pagar menos, não vai vir. Só quando faltar ele vai te apontar. Ó, Nara, aqui tu pagou R$1 a menos, por isso. Agora se tu pagou 2, se tu um dia quiser descobrir e pedir de volta, ele te devolve. Dentro da carência de 5 anos, ele, né, não caducou. Assim como ele não te cobra depois dos 5 anos, ele não te devolve nada depois dos 5 anos, né? Tem mais essa, né? Então tem que ter as pessoas... é a mesma coisa ter um bom advogado, né? Se matou um, com um bom advogado pode dar só uma pena comunitária, como pode dar uma cadeia de inferno. Para sempre. É a mesma coisa na contabilidade, depende do colega. Senhora. O cara vai pagar um horror de imposto e ainda pode ser multado, né? E o outro pode pagar bem menos e tá tudo certinho. Que bom.
Renata, a gente está falando de impostos e tudo mais, e sobre esses impostos que a gente paga do Simples, por exemplo, mensalmente uma empresa paga, né? Vamos supor que chega um mês ou dois, a pessoa não paga um imposto para o governo, atrasa, né? Quais são as consequências? O que pode acontecer? No final do ano, as empresas que não estiverem em dia com o governo, elas no próximo ano elas perdem a situação de Simples. E aí tem que optar pelo presumido ou real. Ah, então quer dizer que, por exemplo, se eu sou Simples e eu não estou em dia com os meus impostos com o governo, que todo mês eu tenho que pagar, quando chega o fim do ano eu deixo de ser Simples? Vai perder o benefício de ser Simples, porque não está pagando, não está honrando seus compromissos com esse benefício que o governo está te dando, né? O que a gente tem orientado os nossos clientes? Se agora nessa situação do ano, que estamos bem próximos ao dezembro, né? E em dezembro eu vou ter que obrigatoriamente estar em dia com o governo. Se eu tive 2, 3, 4 meses para trás que eu não consegui pagar os impostos, a empresa tem um problema, tem algum problema. Muitos dizem, o problema é da crise, o problema é do governo. Se eu pensar assim, eu vou fechar as portas. Eu não sei quando é que vai acontecer uma reviravolta no mercado. Eu tenho que pensar que eu tenho que solucionar os meus problemas. E o que a gente aconselha? Então, que não pague nem o outubro, nem o novembro, pegue esse dinheiro, porque se o cara pensou, eu vou pagar agora uma ou duas para ficar em dezembro conseguir pagar mais fácil o resto, ou parcelar menos. Não, eu acho que deveria ser interessante assim, pegar qualquer gordurinha que sobre e não pagar imposto agora e pegar esse dinheiro para analisar a empresa, o porquê que ela está nessa situação, e às vezes precisa desse dinheiro para, se eu não conseguir ver antes, eu tenho que trazer alguém de fora. Se eu trouxer alguém de fora, vai me custar. Então, eu tenho que concentrar os meus recursos para achar uma solução para a empresa. E aí usar então esses recursos, e aí no final do ano faz um parcelamento, que vai mudar muito pouco se é 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses. Né? Mas pelo menos eu usei os recursos, poucos que sejam, mas usei para achar uma solução, para mim continuar. Porque não adianta eu não perder o Simples e continuar no ano que vem não conseguindo pagar, pagar uma, não conseguir pagar outra. Eu tenho que analisar o que está acontecendo. E se eu não consigo analisar sozinho, eu tenho que achar gente que me ajude. Né? Então esses impostos atrasados, eles podem ser parcelados. Pode ser parcelado. E pagam juntos com os impostos do próximo ano. Exatamente. E no caso daí, a empresa, quem não paga, sai do Simples, vai para o presumido? Ou real. Tem que escolher ou um dos real. dois. E senão ela continua o ano que vem pagando, ou mesmo parcelando, ela continua no Simples. Continua no Simples. E aí ela paga o parcelado junto com normal o imposto do mês. Exatamente. Vai ser um pouco mais pesado, vai ser mais pesado. Mas se eu usei um pouquinho de recurso para analisar a minha empresa com alguém que tenha condições melhor que eu, porque às vezes é que nem jogo de xadrez ou de dama, um jogo mais simples. As duas pessoas estão jogando, muitas vezes não veem todas as oportunidades do tabuleiro. Vai passar alguém por fora e vai dizer, puta lá, ó, a dama do cara dando sopa, o rei, né? Por que o cara não bota aquela peça ali? Então, às vezes tem que chamar alguém de fora para ajudar a ter uma outra visão e resolver o problema, para que a empresa realmente entre o ano que vem conseguindo pagar o do período certo e mais uma parcelinha do velho, né? Então não vai ser... Se esse ano só tinha parcelas dos meses certos e eu não consegui, o ano que vem o que vai acontecer? Eu vou ter a parcela velha e mais a parcela nova. Vai ser bem mais pesado. Então, por isso que tem que ser feita uma análise na empresa bem certinho, ver o que está acontecendo, quais são as soluções para resolver esses gargalos, que é ou falta de faturamento, ou despesas excessivas, alguma coisa está errada. E isso aí é bem importante, porque assim, eu acho que as pessoas nem imaginam que isso pode acontecer, de perder a condição de ser Simples. Exatamente. A condição da que a empresa é registrada. Às vezes, não, mas o contador parcelou, tá beleza. Sim, mas foi feita uma análise do porquê que eu não consegui pagar? O que aconteceu? Ou eu vou entrar o ano de novo. Para corrigir, né? Exatamente. Se eu não corrigir, eu vou entrar o ano de novo, atrasado, aí atrasando o parcelamento, atrasando a do mês.
Quando chegar no outro dezembro, bom, aí vai ser muito difícil eu conseguir ficar no Simples de novo, porque aí o parcelamento já vai ser enorme. Aí a segunda vez já tem que dar entrada, aí já pesa, tem que dar um dinheiro para entrada. Então tem que ser feita uma análise da empresa, até para ver se há viabilidade, se não foi um erro ter posto aquele tipo de negócio. Às vezes tem que trocar tudo, porque eu sempre digo assim, numa empresa só não se pode trocar o CNPJ. O resto pode trocar tudo, todas as atividades, todos os sócios, o nome, tudo. Só o número do CNPJ não pode trocar, ou dá baixa ou não, né? Ou fica ativo. Mas pode trocar tudo. Então, eu vendia chiclete e agora tá ruim de vender chiclete, então eu vou vender, sei lá, pão, né? Vou trocar, ou vou fazer carro. Tem que achar uma solução. Se eu quiser ser empreendedor, então, não, vou fechar e ser empregado, né? No Brasil, tem uma diferença muito grande dos países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, o empresário não fecha a empresa, os outros fecham a empresa dele. E lá fora, o empresário, ele fecha a empresa. Se ele vê que não tem fundamento, mas ele tem informações, ele tem mecanismo de gerenciamento, então ele está vendo o que está acontecendo. Aí ele diz, não, essa atividade foi um erro, vamos fechar. Certo? E aqui não, a gente vai melhorar, o governo vai ajudar, ou não sei o que vai melhorar. E aí quando eu vejo, eu tô atolado até os olhos, eu tenho que fugir da empresa e deixo aquilo lá para quem quiser pegar. Aí vai lá o Ministério do Trabalho e lacra e faz a resto das máquinas para os funcionários, é aquele inferno, né? Por quê? Falta de gerenciamento e de atitude em cima dos números. Porque às vezes os caras estão vendo, mas estão sempre pensando que alguém vai ajudar. E na verdade ninguém ajuda, é a gente que se ajuda. O empresário, o empreendedor que tem que ver se ele está no ramo. E às vezes tem oportunidades que dão dinheiro e depois não dão mais. E não adianta querer ficar insistindo que vai perder tudo que ganhou com aquilo. Tem que realmente parar de fazer aquilo e trocar e fazer uma outra situação, né? O mal do brasileiro, né? Tá sempre querendo dar um jeitinho. E pensando que, mas daqui a pouco vai mudar, Ele que tem que mudar. As mudanças são feitas pelas pessoas e não por um sistema. Até porque o sistema são de pessoas, né? Então, é isso aí. Renata, te agradeço as informações e deixar o pessoal de casa bem informado, porque hoje em dia é necessário por tudo isso. E você de casa, obrigada por estar conosco. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. Gostaram do programa? Semana que vem tem muito mais. Até lá!